Olá, amigos, conforme prometido, hoje conversando com o nosso amigo Felipe Paiva, o Felipe Lemos, o Felipe da Donos da Noite, o Felipe da Mãe Fernanda. Como é que eu me dirijo? Meu Deus. Olha, Beto, pela nossa amizade de 15 anos, Felipe Paiva, né? Teu amigo. Mas hoje também Felipe da Donos da Noite e Felipe da Mãe Fernanda, né? Ganhei mais um voto. Mas o melhor deles é esse, né? E já tem gente te chamando de Felipe da Mãe Fernanda? O marido da Mãe Fernanda, não muito, mas já. Nos bastidores, né? Nos bastidores tem. Ah, o marido da Mãe Fernanda lá, que agora veio cambono, né, Beto? Não sou mais produtor. Agora eu carrego a saia, o chapéu, a bebida da comadre, da rainha, né? Então eu sou o Felipe da Mãe Fernanda agora. Chaveirinho da Mãe Fernanda. Ih! Tem muitos adjetivos aí. Se tiver uma hora de programa, a gente fala. Com certeza. Mas falou brincando, que não tem mais a produtora. A Donos da Noite segue, continua. Firme no mercado aqui, né? Ativa, concorrente do Grande Axé. Total. O preço que tu dá é abaixo de 50. Não, sabe que não existe isso, né? Como sempre foi. Sempre foi, né? Ah, não, sempre achei. Dons da Noite é meu sangue, né? Investe 15 anos da tua vida em algo. Não é porque eu casei com a mãe Fernanda que eu vou parar, não. Pelo contrário, ela me incentiva mais ainda. Até porque a gente trabalha no mesmo meio, né? Ela na posição de mãe santo e de produtora, mas a gente trabalha no meio óbvio. Então, é um casamento bom, né? Vamos dizer assim. Tanto que falaram que a gente casou só por causa de mídia. E acabou o prazo agora 1º de março, né? Que a gente vai ficar durar só até março. Verão, amor de verão. Esse amor já tá na primavera. Mas tem o Veranico de Maio. Tem. Folha de outono. E assim a gente vai indo. Aliás, maio. Não, mas a gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Vamos voltar. Vamos voltar, Felipe, lá no começo da Donos da Noite, ou até antes. Conta um pouco da história do Felipe para nós. Felipe ou Anos da Noite? Não, Felipe na Felipe. Anos da Noite. Felipe. Vamos começar com o Felipe. Bom, vou fazer 42 anos, né? Eh, eu sempre trabalhei em cargo de gestão, como supervisor de call center, de comércio, empresas, lojas, enfim, várias coisas nesse termo de liderança, né? Sempre fui bom com isso. E até os meus 26 anos, eu trabalhava somente, exclusivamente com isso. Aí quando meu filho nasceu, quando a minha ex-esposa engravidou, e o meu filho foi nascer, eu juntei dinheiro, guardei dinheiro pra ficar em casa, pra curtir todo esse processo, né, com ele, Sim. assim, meu único filho, né? E tenho uma filha de coração que é a Maria Helena. Então, dentro disso, eu fiquei em casa 4 meses, cuidando do meu filho. Só que, claro, né, sou uma pessoa agitada, chega uma hora que te dá um... Cansa, né? Sim. Não a criança, mas cansa a situação. Aí eu comecei a fazer pesquisa, para fazer um site para eu printar, loja de modos planejados. Aí eu, como eu sempre fui religioso, né, Beto, incorporava, ia pra sessão, no tempo que eu era filho do pai Fernando Xangô, ali do Moço Santa Teresa, lá da Dormelho ali, do pai Santo Andréu, do Guardiões da Calunga. Eu ouvia os pontos e ia pro YouTube. Logo que o YouTube nasceu, assim, ó, eu ia pro YouTube para ver os vídeos, os pontos, para aprender. Como eu acho que todo religioso gosta de ver, né? Só que era áudio ruim, qualidade ruim, tu não entendia. Não tinha legenda na época, muito pouco material a legendar, né? Hoje o YouTube ele é um veículo de comunicação como uma televisão, com qualidade de profissionais, tudo. Na época o YouTube era você na TV, então era bastidores, era só as pessoas, era muito mais material das pessoas, né? Então, o que que eu peguei? Eu sempre fui curioso, fui pesquisar. Eu tinha um celular, um Nokia de flip ainda, Gabriel, não tinha nem câmera direito. Eu deixava do lado do tamboreiro do Eto Mendes, depois se tornou CMS na Magia, né? Quando ele tocava a sessão de show do Fernando André, eu tinha 12 anos na época. E deixava lá gravando o áudio. Pra mim ouvir os pontos depois e aprender. E nisso ele disse, eu posso botar um áudio teu no YouTube? Eles pode. Aí eu peguei um áudio de Maria Padilha, fui lá, procurei editores, não sei o que, os melhores editores do mundo, aquela coisa toda. Sim. Sempre tive uma cabeça de olhar pra frente, visão alta, né? Eu quero melhor. Mas ainda sem segunda intenção, sem intenção Não tinha intenção nenhuma, só pra fazer esse trabalho. Sim. Aí eu peguei e legendei. Quando tu legenda o material, ele vira utilidade pública. Tu ajuda as pessoas a entender, né? Escutava o ponto, falava com o Eto, isso aqui é o quê? E o Eto me dava todo um auxílio. O primeiro vídeo que eu botei, ele estourou na época. Hoje 7 mil acessos não é muito, mas ainda é muito. Na época era muito. Para legendar naquela época, você tinha que digitar tudo, não tinha IA. Não tinha IA nenhuma, nada, CapCut, nada. Era legendado na mão mesmo. No programa lá, eu usava o Power Director. Ainda existe esse programa. Mas era na mão. Tu tinha que sincronizar tempo, era um trabalhão. Pegar um vídeo ali de 5 minutos, tu ficava as 4, 5 horas editando. Hoje é muito fácil, né? Hoje tu aperta um botão, Sim, qualquer um é filmmaker, qualquer um é editor hoje em dia. Não desmerecendo. claro. E ali eu comecei. Aí eu disse pro Eto assim, vamos gravar uns vídeos. Aí o Eto, vamos. O Thiago,
Porque pra contar a minha história do Donos da Noite, tem que contar os Mestres da Magia. Porque o nome Mestre da Magia veio antes da Donos da Noite. Aí o Thiago tocava batuque, Pai Fernando. Só que eu vi o Thiago uma vez por ano. Eu fiquei 6 anos na casa do Pai Fernando. Thiago Silva, Thiago Silva, loja aqui em Banda hoje, né? E eu dizia, Thiago, vamos fazer um projeto assim, 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 assim. Vamos, mas nunca mais falei com ele. E o Eto, acho que era sexta ou quinta sessão, tava lá, tocando. Então eu já tinha uma amizade com o Eto, eu era médio da corrente e tudo mais. Dentro disso, eu disse, Eto, vamos fazer uns vídeos, vamos. Sabe criar as lives? Eu sei tudo, não sabia nada. Mas consegui uma Kodak emprestado, tirar foto, e me virei. Aí o Eto, tá, eu vou levar um amigo. E o Andriel veio junto pra tocar G. O Andriel já tava tocando tambor. Mas era novo, eu acho que tinha 15 anos, Andriel. Veio junto pra tocar G. Então a primeira formação dos Mestres da Magia foi o Eto, que chegou lá com um amigo, que era o Thiago. Quando o Thiago me olhou, ele fez assim, pô, olha aí, né? Ele disse, que coincidência. E dentro dessa primeira coincidência existiam muitas coincidências. sim. Acho que tudo na vida espiritual, se tu presta atenção, nada é por acaso, né, Beto? Até eu tô aqui hoje como o Fernando contigo, nada é por acaso. E a partir disso a gente gravou o Eto e o Thiago tocando e o André tocando a G. O André não aparecia no vídeo, não tinha estrutura para câmeras hoje, como a gente tem. A gente não tinha esse pensamento na época pequeno, né? Na época a gente era pequeno, hoje a gente não é grande, mas hoje a gente já tem uma condição melhor de trazer esses artefatos para dentro da nossa religião, que era essa a minha ideia. Quando eu comecei no audiovisual, no mercado afro-religioso, aí a gente começou a gravar o primeiro vídeo, a gente tinha 50 amigos cada um no Facebook, e gravamos o primeiro vídeo com o ponto é para quem tem fé. E esse ponto, quem me pediu esse ponto foi o Lucas, meu primo. Tamboreiro, hoje não é mais, hoje ele tem empresa dele e tudo, e formado com o pai, o saudoso Antônio Carlos, chamou. Um dos poucos formados realmente, né? E ele se formou, fez o curso. Ele disse, eu queria aprender aquele ponto, consegue pra mim? E eu lembrei disso e disse, vamos gravar esse ponto. Daí os guri gravaram, depois gravaram um ponto pra Maria Padilha, tá lá no YouTube, tem no canal dos Mestres da Magia, que hoje ainda é imenso, né? Apesar de estar parado há 8, 9 anos, tem a sequência ali das nossas gravações. Todas as edições são minhas, menos de um vídeo ali, o do último, que quando eu saí, eles gravaram um vídeo e pararam. Aí ele começou a andar, começou a andar. Só que 2 anos antes disso, eu fazia pesquisa de mercado. Ia tocar G com ETA. Para ver como é que funcionava. Eu já era religioso, mas eu queria entender o olhar das pessoas, das entidades, do tamboreiro, dos simpatizantes, tudo, para ver como é qual era a necessidade. O que chamava atenção? Eu não ia abrir uma produtora, abrir um mercado sem conhecer o mercado, claro, né? Então a Donos da Noite ela existe há 15 anos. Efetivamente 13. 13 anos no mercado efetivo, né? Criando conteúdo, gerando conteúdo, trabalhando com pessoas. Mas por 2 anos eu fui elaborando isso, trabalhando só com Eto, e depois a gente juntou os Meta Magia. E é o estouro que é até hoje. Quem investiu nos Meta Magia, que na época era muito dinheiro, que era 10 mil reais, foi o Lucas, que pediu o primeiro ponto. E o Lucas trabalhava com o Zé Pilintra na época, né? Quando ele começou a desenvolver. E quando eu cantei pra ele o Vingança do Zé Pilintra, que a gente tava escrevendo, a gente escreveu o CD Luz pras Almas, sem ter R$ 1 pra gravar ele. E o nosso sonho, a nossa visão era gravar um CD original, fazer fonografia direita, tudo, tudo, toda uma estrutura de marketing. Na época eu trabalhava só pros mestres da magia. Eu trabalhava de dia numa empresa, de call center, e de noite a gente se unia quase todas as noites, dividia lá os trocados pra comer, pra passagem, todo mundo tava lá, correndo pelo seu. Mas a gente tinha o projeto. A gente idealizou, montou ele, ampliou ele sem ter nada para investir, sem ter como fazer. Mas a gente sabia onde a gente queria chegar. E eu acho que tudo isso conspirou. Quando eu mostrei pro Lucas o ponto do Eto, Vingança da Pilintra, que nem tinha sido gravado, o Lucas me perguntou: o que você precisa para gravar um CD? Eu disse, 10 mil reais. Ele puxou o envelope dentro do carro dele e disse assim, tá aqui. Eu disse, não, vamos negociar. Vou te contar brevemente a história, né? E nisso fez o Mestre da Magia. Depois a gente investiu no CD do Oxalá, o primeiro CD, e já começou a criar nome, criar tudo mais. O primeiro nome era Os Donos da Rua. Os Donos da Rua, nem sabia que era filho de ABH na época. Pode te ver? Não sabia. Era Os Donos da Rua, que era um asfalto, assim, a capa da empresa. E quando a gente fez 100 pontos, eu, o Eto e o Thiago. Escrevemos juntos. Muito mais o Eto e o Thiago, mas eu também escrevi alguns pontos com ele. Luz pras Almas é meu também, com os guris e tudo mais, que é um ponto que é marcado até hoje, né? Ganhando royalties ainda. Oi? Ganhando royalties ainda. Não ganho, eu não sei nem quem tá. Eu lancei 7 CDs, eu só ganho royalty 1 até hoje. Mas tá tudo bem. E o Ravel tá aqui, tirou a entrevista. Aí quando a gente lançou o CD, lançou os Mestres da Magia, tudo mais, a gente pegou o Filho de Oxalá, a Donos da Noite ela ganhou uma amplitude legal.
E aí foi quando eu comecei a fazer DVD de festa. Com o celular, segurando, assim, esquentando os dedos, e gravava, ia pro editor, e entregava um CDzinho que a gente fala. Um CD, não entregava um CD na época, só que era um DVD pros clientes. E foi indo até a gente conseguir cessar isso e trazer só pro mundo digital, né? Então a história, a construção da Donos da Noite é assim. A base dela toda é assim. A gente arrumou um investidor, esse investidor nos ajudou muito, que é meu primo. Sou muito grato pra ele, muito grato pra ele. Mas trabalhamos muito também. Aí a CD vendeu, esses 10 mil voltaram? Voltaram. Toda a prioridade de reembolso que a gente tinha, não, te empresta 10 mil, tu me devolve os 10 mil, depois tu dá Sim. 30% do lucro. Voltaram, a gente ia caminhando nas floras, deixava consignado em todas as floras grandes do centro e mais algumas. Então lá a gente fez 3 mil cópias do Mestre da Magia. Com capa adulta, original, CNPJ, tudo. Tudo registrado, os pontos registrados na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, a logomarca dos Mestres da Magia na NPI, NPI, né? Sim. Registro de marcas, né? Uhum. Tudo, tudo. Era uma empresa e uma banda, vamos botar assim. O CD dos Mestres da Magia que as pessoas falam, é muito lento, muito calmo, toda aquela função que hoje gera um debate até hoje, né? Era fonográfico, com metrônomo, com ponto historiado, assim, tinha uma consistência. Por isso que os pontos eram muito grandes, que era uma história. Eu não tava fazendo um verso ou uma rima, nada contra quem fazia, mas tinha uma história. Se era um ponto de Xumaré, era pro Xumaré de tal pai de santo que o próprio Exu chegou lá e contou a história. A gente foi lá captar essa situação. Não é da nossa cabeça lá, vamos fazer. O único ponto, eu acho que realmente saiu da nossa cabeça, que foi o Casamento de Rosa Caveira, né, que é um ponto grande. Tem no YouTube, tem na internet, vocês achem, hein? Ele foi assim, como a gente tava trabalhando, a gente tinha uma mesa na minha casa, a gente trabalhava a noite inteira ali. No YouTube tem umas lives, antes de ter live no Facebook, fazia live no YouTube, tem umas lives minhas do Thiago Dueto. Aparece a gente na sala, conversando, isso aí, tem uns 12 anos já. E a gente, só que a gente falava um pouco da vida pessoal, a gente comia, jantava, aquela coisa toda. E o Eto tava conversando assim, jantando, o Eto disse, bah, eu vi um filme legal com meu filho, o Felipe também, filho dele, que hoje é um homem já, né? Toca Sim. tambor, na época fez 6 anos. Ah, A Noiva Cadáver, o filme. E o Thiago parou e fez assim, Casamento de Rosa Caveira, vamos escrever? Vamos. É segunda-feira, eu vou pro casamento de Rosa Caveira, que vai ser à meia-noite em ponto, em uma capela feita de madeira. Daí a gente começou a fazer os casais da corte, né? Aí cada um botou uma ideia, né? Cada um foi botando uma ideia e até hoje é... E tem aquela parte que para, que eu quero falar isso, eu nunca falei isso, né? Tem uma parte que para, que para o tambor e o Thiago pergunta pro Eto, o Eto pro Thiago, ô Thiago, que é Eto? Pois é, e onde é que é o Zé? Não sei o que. Ah, dizem que ele não sei o que eu não sei, eu não lembro mais. Mas daí para, e depois volta o tambor e dizem por aí que ele é José. Que danado que ele é, uma coisa assim. Isso aí eu tirei de uma música, as músicas Teixeirinho, música gaúcha. Que eles paravam, faziam uma prosa e Sei. voltavam a tocar gaita. Que nem a história do Luz pras Almas, que é meu, do Eto e Thiago. Ele parava Luz pras Almas, vem do Guardião que ilumina a minha vida. Parava ali, acabava o ponto ali. A gente fez num cruzeiro, antes de eles começaram a tocar no batuque. Só que eu disse assim, tá, e por que que a gente, que é a história de um tamboreiro, né? Eu disse, tá, e por que que a gente não faz um déjà vu? Agora ele volta pro portão. Como se eu tivesse vivido um sonho daqui dali. Ficou perfeito, né? Sim. Quando eu abri os olhos, eu estava parado em frente ao meu portão. Então, aquele cavaleiro negro, que era algum MG, veio avisar. Enviado pelo orixá também. As pessoas, às vezes, não tinha que explicar toda a consistência do ponto. Muita gente não entende isso até hoje. É bonito a letra, então tá lindo, vamos cantar. Que é parece Faroeste Caboclo, né? É grande a letra. Mas é por isso. É a história do orixá em Rio Megê para avisar o tamboreiro que se saísse pra rua ia ter problema. Daí a gente conta toda aquela história, a gente põe um pouco de mitologia no meio também, mas não perde a consistência. E foi a mesma que foi Felipe, Wagner, todo mundo que eu trabalhei. E até hoje eu trabalho com isso, né? Claro, hoje sou voltado mais para fotos. Eu fui muito. Eu fui até pioneiro em audiovisual, né, Beto? As fotos eu aprendi contigo, eu trabalhei pra ti lá. Muito. Trabalhei. Sou muito grato a alguém, gente. É muito grato a alguém. O branquinho lá pagou muita conta, me ajudou em muita coisa, sabe disso. Eu sempre falo de ti. Custo remunerado. Hoje eu posso pagar os 5 mil da entrevista que o Beto me cobrou, porque ele sempre foi ele é justo, né, Beto? E dentro disso, começamos no audiovisual, só que o vídeo audiovisual é mais caro, o investimento é maior, aí tu não conseguia cobrar e tudo mais. Entrou outras empresas do mercado e a necessidade das fotos são maiores, entendeu? Então hoje trabalho muito mais com foto, mas não quer dizer que eu não faço os outros serviços também. Entendeu? E resumidamente é isso. Até porque acho que cansa menos, gasta menos, desgasta menos, né? É. Você deve ter cansado Porque hoje tem live, né, Beto? Hoje tem um celular de qualidade, um sinal bom, tu tira um material excelente ali, meu. Ele quase substitui, né?
Só quem quer realmente um material de qualidade para uma ocasião X, né, especial. Aí você normalmente é festa todo ano, tá bom a live, mas aos 30 anos, aos 20 anos, é uma coroação. Aí sim eles exigem serviço ou pedem serviço. Falou que nessa época tu nem sabia que era Javagan, mas tu Isso. começou a... entrou no mercado em função de querer conhecer o ponto. Então onde é que estava a religião, onde é que entra a religião aqui na vida do Felipe? Eu sempre fui religioso. Pô, a família toda, parte da minha mãe, a maior parte era espírita, e por parte de pai são todos de religião. Eu tenho muitos tios que são pai de santo, irmão, enfim, todos eles. Só que eu sempre fui devagar, assim, né? Eu ia, frequentava, adorava, tá ali tudo. Só que para compromisso espiritual, o primeiro 4 pé que eu dei pro meu orixá foi com 34 anos. Eu sempre deixei na vontade do orixá, na vontade do Exu, do caboclo. Sempre fui médio, trabalho com o meu Exu há 24 anos, que é o Exu Maraboso. Isso aí pouca gente sabe, eu tô abrindo aqui pra ti. Lá. Mas eu sempre fui recluso. Fui filho de Onira, com muitos anos. Aí depois, numa situação, numa questão, eu comecei a investigar. E parece que ali se abriu. Aí eu descobri que era de Alazão. Entende? Mas sempre fui religioso, religioso, religioso. E não me arrependo. Não me arrependo. Acho que é tudo no tempo do orixá. Em nenhum momento eu quis atravessar pular uma etapa para ser pronto. Até porque eu não tenho intenção de ser pai de santos. Se lá na frente a vida me reservar, isso tá tudo certo. Agora muito menos. Muito menos. Agora tem uma mãe de santo excelente. Deixa tudo pra ela. Agora é de Cambono. Então, o cambono tá ótimo. Fico na cozinha, ajudo no que precisar. Nós já vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Fico com a produtora, fico com os projetos. Tem projetos meu e dela também. Vários projetos meu e dela, bacana. Porque, como falaram que a gente era só mídia, mas juntou. Ela faz mídia. Ela é uma mulher midiática, né? A produtora é Donos da Força ou Donos da noite com força de axé agora. Então vamos mudar o slogan, né? Força da Noite? É uma das primeiras coisas que quando a gente se assumiu no dia 26 de novembro, uma das primeiras coisas que eu recebi, acho que eu mais recebi é Donos da Noite com Força Axé. Felipe Paiva com Força Axé. Ah, agora tá com força de axé. Força de axé. E assim vai. Assim vai por diante. Mas não dei muita abertura pra isso, né? Até pra preservar o nosso relacionamento. Se tu começa a dar ênfase pra isso, vocês começam a fomentar isso, né? E voltando à tua pergunta, então eu sempre deixei no tempo do orixá, do Exu, do caboclo. Sempre fui religioso, sempre vou ser religioso. Hoje sou filho do Pai Remarco de Ogum. Beijo, meu pai, sua bênção sempre. E tô muito feliz onde eu tô e pra mim, achei meu caminho. Felipe, 3 qualidades e 3 defeitos do Felipe. 3 qualidades. 3 defeitos, sou genioso. Demais. Ah, eu sou muito. Não sou, chego a ser tão imparcial, vamos botar assim. Se eu acho que eu tô certo numa coisa, se eu acho que as coisas têm que andar daquela forma, é difícil de eu recuar pra trás. E quando eu tomo uma decisão, eu nunca mais volto atrás. Estando certo ou errado. Qualidade. Tenho um bom coração. Sou honesto no sentido de todos eles, mas também no maior sentido de se eu errei, eu vou pedir desculpa. Vou tentar consertar. Às vezes sou crucificado, mas é a vida, né, Beto? E a minha qualidade, eu acho que é inteligência. Acho que eu nasci bem inteligente. A modéstia é só um detalhe, né? Sério que tu não pediu 4, senão seria a próxima, né? Se fosse 4 qualidades, você seria a próxima. Mas eu vou falar de um. Vamos contar para os nossos amigos onde é que estava e o que fazia o Felipe, agora, pô, em maio do ano passado, durante o período da enchente. Tava sendo voluntário. Trabalhando de noite para ajudar as pessoas. E não divulguei quase nada disso. Era para ajudar as pessoas, né? Pra ajudar as pessoas. E porque é um compromisso nosso. São vidas, são seres humanos. Né? O que a gente não quer pra gente, não deseja pros outros. Né? Mas tá ajudando bastante. De noite. Correndo em abrigo. Eu dou aula no Centro Vida, né? Eu dava aula, né? Agora a gente fez uma modificação de informática e gestão de mídias sociais. Pra tirar as pessoas, os adolescentes ali das drogas, da violência. Alguns queriam se qualificar para até para mercado de trabalho, que era tudo certificado pelo MEC, né? É um projeto do governo, com empresas terceirizadas, né? E quando deu a enchente, a gente parou o projeto ali no Centro Vida e a gente atendia 1.000 pessoas e 500 cachorros. Acho que foi o maior núcleo, um dos maiores núcleos ali de receber, fora a Ubra, que eu acho, em Canoas, que agora tô morando em Canoas, né? Foi gigante também, né? Mas foi ali, eu tava ali de noite, fazendo uma refeição por dia, porque daí parou o dinheiro, parou tudo. Fiquei 2 meses, 3 sem dinheiro, a minha mãe no hospital. Então tinha um custo enorme para manter minha mãe no hospital.
Minha mãe praticamente não viu, a gente Sim. não sabia do... Quando já tava normalizando que ela foi entender. Porque nos hospitais não deixavam, acho que eles veem muito TV até pra anunciar essa história, né? Que já tá numa condição crítica. Minha mãe se operou e tudo mais, tá ótima, tá bem, graças aos orixás. Então eu tinha que dividir o tempo em cuidar da minha mãe. Tem um custo lá, minha mãe enjoou de cuidar do hospital. Tive que comprar comida todo dia pra ela, sem receber. E botar gasolina no carro e correr na rua com todo mundo. Eu ficava no centro-vida o dia inteiro, daí eles davam 2 refeições, mas eu só pegava uma. E de noite eu ia pros abrigos pra ajudar a abrir o abrigo novo. Aí pegava um pouco de roupa com um aqui, fulano, ciclano, o que tinha lá de centro-vida que eles deixavam pra trás. E a gente levava pros outros abrigos, atender as pessoas e tudo mais. Foi pesado. E depois ajudava a localizar as famílias, né? Felipe, voltando 15 anos atrás, você tem a oportunidade de fazer qualquer coisa. Continuaria com a produtora ou seguiria outro rumo? Continuaria com a, produtora, não, amor, com a produtora mas faria muita coisa diferente. Não por arrependimento, mas eu acho que eu poderia ter feito mais coisas pela religião. É que quando tu amadurece, tu entende que não é só ganhar dinheiro e ter um status, vamos botar assim. Porque toda pessoa que tem uma mídia, que tem um cargo como pai de santo, cria um destaque. Normal. E eu achei que era só isso no começo. E com todos os acontecimentos, todas as tais coincidências, né? Como eu falei no início, eu achava que era só isso. E a gente começa a ver, quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a olhar pra dentro, pensar, olhar a situação de uma maneira diferente, com outro olhar que a gente aprende, né? Eu poderia ter feito muito melhor, ter feito muito mais pela religião, ter feito coisas para fomentar a religião fora, né? Não que eu tivesse esse poder, mas a internet nos dá esse poder. Sim. A centralização que a gente tem como mídia nos dá esse poder. A gente mostra ali para 200 mil pessoas. Por outro lado, isso eu sei de cadeira, Sim. também traz muitos problemas pra gente, né? Muito. Não mais, muito mais. A gente não tem vida, né? A gente não tem vida. E E a a última coisa assim que tem te incomodado muito nesse período de... Sem citar nomes. uma coisa, É, um fato, como produtor, como produtor. a desvalorização das pessoas. E nem a desvalorização como produtor, né? Ou como empresa, mas sim com os profissionais. Às vezes eu já sofri na pele, mas eu vejo muito colega, né? Tanto que eu trabalhei muito tempo com a Marlise, eu trabalhei muito tempo com muita gente no dia com o Rafa, enfim, bastante gente. E a gente ia em muito lugar que não nos oferecia um copo d'água, não nos oferecia uma janta. Não se preocupava, a pessoa tá ali 4, 5 horas de pé e eu tocar uma água, tocar uma coisa. Não, é fotógrafo. Tipo assim, tô pagando, só virei. É que nem um fotógrafo tá lá, às vezes entregando coisa, quitanda, até coisa de santo e passa um reto por nós. A gente não existe. Vamos colocar como fotógrafo agora, sabe? Sim. A gente não existe. E a gente tá ali pra fazer com carinho, sendo os olhos de quem não tá enxergando naquele momento, tá incorporado. Vou botar assim, né? Então a falta de valorização, o distrato com os fotógrafos. E às vezes os pais de santo cobram coisas fotógrafos que quem tem culpa somos nós, vamos botar assim. Mas vão lá e pesam em cima deles, entendeu? E fora o atraso, às vezes o evento começa 3, 4 horas depois. Quando o atraso é pontual para algum motivo, beleza, acontece, né? Ainda mais religião, né? Eles nos testam até o último, né? Tá tudo certo. Mas às vezes quando tu vê que é displicência, às vezes, vou começar daqui a 2 horas que eu tô afim. E a gente tá ali. Aí tu atrasa 2 horas, teu evento acaba 2, 3 horas mais tarde. E a gente tá ali cansado, porque a gente não vem de casa descansado pra só ter um evento. A gente trabalhou o dia inteiro, porque a maior parte dos fotógrafos, eles são freelance. Freelance quer dizer o quê? Não que eles não sejam profissionais, mas eles não vivem só dessa profissão. Tem muita gente que trabalha de dia e ainda põe a roupa branquinho, como se fala, né? E vai trabalhar. Aí chega lá, fica 6, 7 horas com um sorriso no rosto, esperando começar o evento. E não começa, e aquele evento vai até tarde, e se tu Deus ele cobrar uma também, Beto. Ah, isso quando tu não ouve aquela a famosa frase do depois te pago. Depois eu te pago. Depois Faz problema, a pessoa que ia pagar o evento não veio. sei. Então acontece muito, né? Muito. Mas isso também Hoje o Pix melhorou, né, Beto? tem bastante. Bastante, né? Faz um Pix antes, um Pixzinho ali e tal. Mas eu acho que é o distrato que eu sou pago. Tá, e de bom, algo assim mágico que tenha te tocado profundamente assim ao longo desses 15 anos. Usando a modéstia de novo, né? Já que tu me deu essa qualidade, né? Usando a modéstia, eu acho que quando da noite fez. Vamos botar a classe tamboreiro, tá? Que foi onde eu me especializei. Esse nicho eu peguei primeiro, vamos botar assim. Onde eu comecei. Eu fiz muita gente, sabe? Muita gente entender que o tamboreiro não é um qualquer, né? E se valorizarem, estudarem, se virem como profissionais. A partir do momento que eu lancei os Mestres da Magia, Externo e Gravata, Thiago Eto, com poder vocal, com toque,
com foto no cemitério, com fotógrafo bom, com CD top, com uns vídeos mais top do YouTubers, era artista. Tanto que se tivesse os tamboreiros tocando em algum lugar ali, eles chegassem para visitar como os amigos e tudo mais, as pessoas iam tirar foto com eles. O que eles lançaram no CD, eles estavam na mídia. Eles eram a referência. Então todos que se destacavam tinham mais mídia, tinha mais público, tinha mais fãs, vamos botar assim. E os novos, bem novos, começaram a, eu quero aquilo ali pra mim. Porque antes era o cavaquinho, hoje é o tambor. Mas todo mundo queria tocar cavaquinho ou cantar um pagode, nem real. Hoje não, eles querem tocar tambor. Porque ser tamboreiro te dá admiração, te dá cargo, te dá mídia, dá quase tudo que eles querem. E às vezes, cada um tem um propósito, né? Você é tamboreiro para isso, eu vou ser tamboreiro para aquilo, eu vou ser tamboreiro para aquilo outro. Tanto que eu dei uma entrevista e perguntaram, tu acha que alguém agora, desse momentos novos, está preparado para ser um Brian, um Wagner, um Chaminho, um Antônio Carlos? Enfim, né? Ter esse destaque, essa identidade, isso não. Porque não é que eles não sejam bons, eles são até melhores. Que essa geração pega mais rápido, né? Sim. O dom é muito mais rápido. O olhar deles é mais rápido. Não é isso, eles são melhores. Só que o porquê que eles querem ser tamboreiros? Por que que eles são tamboreiros? Aonde eles vão chegar? Eu nunca vi ninguém deles fazer um vídeo e falar, é isso, isso, isso. Infelizmente. Então, mas voltando assim, ó, eu acho que isso fez bem. Equipe, sonhar, eu quero ser tamboreiro, eu posso, dá pra comprar. O Felipe botou agora, o Felipe lá botou agora que ele comprar uma moto lá, 1.000, e já andou numa uma moto 50, 100, 10 cilindradas, em uma BMW, ele fala um marketing violento, né? Ele gosta. Mas é mérito dele. Se não é só do tambor hoje, começou com o tambor. Ele também contribuiu muito para mudar a imagem do tambor. Muito, sempre foi visionário. Sim, sim, sim. O segundo trabalho meu foi o CD Corimba de Ouro, do Felipe de Oxalá. E ali a gente já conversava muito, e ele já tinha muita visão. Ele sempre, se eu quero chegar lá, eu vou ser o melhor. Não interessa, eu vou atrás, eu vou bater com a cara, eu vou ter pegado o teu ponto, eu vou. Tudo. Então ele sempre foi à frente do tempo dele. Por isso que hoje ele está onde ele está. É uma construção, né, Beto? E há o reconhecimento da classe dos tamboreiros como o Felipe Paiva? Enquanto eles precisavam de mim, sim. Hoje, não. Falam se a situação forçar eles a falar. Mas assim, Beto, pra mim tá tudo certo. Porque se eles reconhecem, não reconhecem, as pessoas reconhecem ou não, não é desmerecendo as pessoas. Mas eu sei que tem uma semente minha ali. E assim como eu também sei que tem uma semente deles dentro da Dona da Noite. Porque a Dona da Noite não se fez sozinha nunca. Eu sempre falo, eu sou grato ao Wagner. Primeiramente, tudo ao Wagner. Primeiro, né, essa magia, o Silvio Xalá veio, depois veio o Wagner. O Wagner mostrou o meu nome na rua, porque era Donos da Noite. Nem sabiam quem eram os donos da noite que eles falam, não sabiam. O Wagner pegou, não, o Felipe Paiva. O Felipe Paiva, chama o Felipe Paiva, contrata, fechava pacote. Na época nem tinha esses esquemas de pacote de mídia com tamboreiro, que eu gostei muito. Claro. Mas o Wagner já fazia isso. Isso há 10 anos atrás. Não, contrato Felipe Paiva, Felipe Paiva, Felipe Paiva, Felipe Paiva. Então ele me mostrou o mercado. E o Wagner sempre teve muito nome, muita autoridade no meio. Pelo toda a história dele, o respeito, o profissionalismo, a qualidade dele, enfim. Então eu devo isso ao Wagner. O Wagner já ganhou. Então eu não espero o reconhecimento, mas eles me tiram da história. Eles cresceram sozinhos e tá tudo bem, Beto. Eu te ouço muito dizer essa frase, tá tudo bem, tá tudo bem. Já estava tudo bem antes ou agora um novo Paiva? De 2 anos pra cá, um novo pai. Faz 2 anos que eu venho olhando pra mim. Quem me ajuda há 7 anos, não é que um tempo pra trás não foi válido, mas quanto mais a gente amadurece, mais a gente entende as coisas. Mais elas fazem sentido, na verdade. Sim. Pai Remarque. Pai Remarque Jogo 1 é meu mestre, é meu mentor. Ficar sentado lá todos os dias, praticamente 5 dias da semana. Eu ficava sentado às 9 da noite às 6 da manhã. Se ele fosse até às 5, eu tava lá, escutando ele. Ele sabe muito. Pegava, tinha, claro que não era só eu, né? Tinha um monte de gente lá, que fez constar filhos, clientes, amigos, enfim. Só que ele sempre dava, pelo olhar dele, da situação, pelo olhar dele das pessoas, pelo analítico dele, ele contava histórias que ali ele sanava as dúvidas de todo mundo. E muitas vezes, individualmente, meu filho, tu não tá bem, tu quer conversar? Ah, vamos ali, ou, bem aqui amanhã de tarde que eu te atendo. E ali ele me mostrou que nessa vida eu tive muito mais errado que certo. E eu sempre com a minha, como é que tu falou? Que eu sou muito, que eu sou, Modesto. é? Modesto. Com a minha modéstia, eu sempre achei que eu dava certo. Sou filho de Evandro Leonino.
né? Então eu sempre achei que eu estava certo. E ele me desmistificou isso dentro de mim. Ele fez eu entender a minha culpa real. Ele fez eu entender que eu tenho que assumir meus erros, que eu posso melhorar. E isso mudou muita coisa, só que é um processo, né, Beto? Demora. Então, de 2 anos pra cá, assim, um outro. E aí eu entendi que cada um tem o seu tempo, o seu espaço, e se as pessoas têm gratidão ou não, isso não pode interferir na tua vida. Mas tu tem que saber a ser grato às pessoas e entender que o que tu fez tá feito. Bom, isso tudo é passado, agora vamos para o presente. Agora sim, vamos falar um pouco de Paiva e Mãe Fernanda, ou no caso de vocês, Paiva e Fernanda, né? Sim, sim. Para mim, Mãe Fernanda, para ti agora Fernanda, né? Agora, como o assunto é um pouco mais polêmico, regado a um cafezinho. Aliás, quem conhece o Paiva sabe que o Paiva é movido a café, né? Somos iguais, né, Beto? Totalmente iguais. Capaz de café? Não, vamos falar de Paiva e Mãe Fernanda. Cocada é uma coisa que eu gosto mais que café. Mãe Fernanda. Fernanda pra mim, né? Eu tenho esse privilégio. Então, conta um pouco dessa história com a Mãe Fernanda. A gente sabe, tu conheceu ela, aliás, até porque tem sido assunto corrente aí na mídia, né? Sim, sim, sim. Acho que muita gente te questionando com relação a isso. Eu ia contar, não, deixa o Paiva contar, vai. Quando é que tu conheceu a Mãe Fernanda? Fica que contar, Beto. Eu ia contar que tu conheceu a Mãe Fernanda graças a um convite do Beto. Graças a uma desistência do Beto. Não, primeiro foi o convite. Ah, sim, lá na frente do Pai Ricardo. Eu não lembro quantos anos faz, mas eu me lembro que o pai Chapanã estava fazendo 7 anos naquele ano. Então, quantos anos tem o pai Chapanã agora, Mãe Fernanda? 17. Então, fazem 10 anos isso. 11. Não, 7 para 17. Que foi uma festa da rainha num clube e eu te chamei para tu filmar. Lá em Sapaio, falou, pô. Isso, para tu filmar, era pro Grandeché. Não, Não, era pro Grandeché, mas tu ia filmar. a gente encontrou a Mãe Fernanda na frente do Batuque do Pai Ricardo e tu chegou a Mãe Fernanda. O Felipe faz filmagem, não sei o quê. Quanto é que é? Deu de tanto pra contratar. Tem dinheiro, é outra história. Sim. É outra história, né, velho? Isso faz então 10 anos. Aí depois disso, tu fotografou, filmou mais uma vez para ela, Caixa de Portugal. 2 anos depois na Casa de Portugal, e depois perderam o contato, né? Depois ela não quis mais meu trabalho. Isso, só porque demorou 2 dias para entregar, minha frente desse jeito. Todas as mídias estão falando de mim, né? Eu tô só me lesando. Eu tô dando entrevista pra me lesar em vez de enaltecer a minha imagem. Mas brincadeira, sim, é a verdade, né, velho? Claro. Foi isso. E parei ali na Caixa de Portugal, nunca mais fiz trabalho pra ela, tudo mais. E na peça dos 30 anos desse ano, em novembro, da Rainha, ela te pediu ela te pediu meu contato e negociou contigo pra te fazer essa frente, né? Até porque tu tava à frente também desse todo esse projeto, né? Assim, em questão de mídia, né? E aí ela pediu pra te falar comigo, tu entrou em contato comigo e disse, eu preciso de 3 dias. Isso. Era um estúdio, dia 1º e dia 15, assim. Ou nem dia 15 chegou a tratar comigo. Mas era algo assim, era 3 trabalhos rápidos, né, assim. E nisso, ela disse, mas o Felipe... Esse Felipe não me entregou o material, porque eu tive um problema com ela assim, porque na época era HD, né? Não era SD. Vamos fazer uma ressalva aqui. Nada que o Felipe não tenha entregue material, veja bem. Sim. Sempre foi correto. No que eu saiba, pelo menos, né? E o que aconteceu foi que tu não entregou o DVD. Não fiz DVD. Entreguei o material na internet. Tranquilo. Se ela não processar um dia, sei lá, na internet o material. Vamos deixar bem claro. Porque esse material vai estar no documentário Os 30 Anos da Rainha, né? Porque eu tenho que contar a história lá atrás também, né? E certamente tem muita gente falando do Felipe hoje, de mal. Uns, de repente, até com razão, porque Com razão, tá? tive problema. Outros, né, já vão aproveitar o embalo, já que não gostam do Felipe, ou que já não gostam da Mãe Fernanda, e já vão aproveitar também, né? Eu tive um problema lá, em novembro eu trabalhei praticamente pra ela, e início de dezembro, a gente começou o nosso relacionamento em novembro, início de dezembro ela teve um luto, e dentro desse luto virou um caos. E eu tive uma recessão de 3 meses na minha página, tive outros problemas dentro disso, então demorei realmente pra entregar alguns materiais que eu tô botando na rede agora ainda. Mas pra cada pessoa que se sentiu lesada, eu ofereci o dinheiro de volta. Claro, paguei pra alguns e vou mandar o material igual. Pra outras, o material, já receberam o material e dei uma festa de graça. De graça não, né? Como pedir desculpa. Sim. Entendeu? É uma opção minha. Eles estão recebendo de graça, porque é uma opção minha. Então, para esses clientes aí que sentiram lesado, de alguma forma sentiram, realmente, foi um erro, eu já consertei. Então, não simplesmente... voluntário, não se diz assim, não, vou entregar, não. Claro que aconteceu muita coisa, né? Isso, muita coisa. Acho que dentro disso, a única coisa boa é a Mãe Fernanda. A Fernanda, no caso. A Fernanda é minha vida. Mas deu muito problema. Só que eu resolvi eles, como eu te falei, honestidade
nesse sentido também. Quem se sentiu lesado não quer o dinheiro, não quer o material, propôs seu direito, você tem o setor jurídico, tá tudo certo. Tá, mas esse depois conversa com o Felipe Paiva, produtor da Dona da Noite. Agora o assunto é com o Felipe, relacionado com a mãe Fernanda. Vamos lá. Aí, então, depois desse período que você fotografou, filmou e coisa e tal, voltou a encontrar em novembro, então, porque eu havia... Outubro, fim de outubro. Final de outubro, exatamente. Isso. Daí, quando ela falou que te questionou isso, tu disse, não, faz assim, ó, trata de Felipe. Exatamente, trata de Felipe. Ela me procurou e não respondi no dia, não lembro por quê. E no dia 16 de agosto eu tava fazendo um evento para Fabiano Bará, ali em Viamão, e eu encontrei a rainha. E mandaram para ela uma filmagem, um dia depois, a pessoa me filmando em cima do palco e ia pra câmera pra rainha e voltavam pra mim. Até a gente tem, se eu conseguir eu te mandar pra te ver. Ou te colocar, enfim. E eu fui lá, né? Eu tirei umas fotos, eu tava filmando, mas tava com uma câmera, tinha uma foto da rainha e fui lá cumprimentar. Pô, é a rainha das almas. Lá atrás eu trabalhei pra ela, todo respeito, né? E ela, seu Felipe, eu quero o senhor na minha festa de 30 anos. Eu quero que o senhor faça o meu trabalho. Só que eu não tinha respondido ainda a mãe Fernanda, no caso, na época era a mãe Fernanda e a minha. Eu não tinha respondido ela. Eu disse, não, eu vou falar com a sua. No outro dia eu vi a mensagem dela lá, daí o Luan, que é o filho dela, me chamou também. Porque como era negócio de estúdio, tamboreiro, então eu fiquei nesses dois contatos, né? Aí disse, vamos fazer tal material. Eu disse, não, é tanto, não sei o que tá. Tal dia, tal hora do estúdio. Cheguei lá no estúdio, tudo certinho, fiz o material pra ela. Aí, isso era dia 28. Ela disse, eu te quero aqui dia 1º. Que é o serão dela. Não. Serão dia 1º? É o serão da rainha. Sim, sim. E a festa aquela no. Foi dia 30? A festa que tu fez na casa, não. Na tua casa. Primeiro, depois serão o serão do sul. Oca. É? Tá, isso aí. Eu tô lembrando. Sim. Aí eu fiz esse trabalho pra ela. E ali a gente conversou e disse, vamos fazer um documentário? Vamos. Eu quero isso, me acompanha. Ela sabe tudo que ela quer já, né, Beto? Sim. Tu não precisa dirigir muita coisa pra Fernanda, né? Vamos fazer. Ela já sabe o que ela quer. Então ela disse, eu quero assim, 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 assim. O que eu posso fazer é melhorar da minha forma, da minha parte. Tá, vamos fazer assim, 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 assim. Tá, beleza. Vamos direto, vamos direto. Aí virou loucura. Aí de dia, de carro pra cima e pra baixo com ela, visitando, e fazendo aquilo, vendo para rápidos, vem aqui, vem lá, me entrega beat, material, não sei o quê. Foi toda essa correria e a gente sempre falou da vida dela. Ela sempre foi honesta em me abrir a vida pra mim saber o que eu poderia usar pro documentário da rainha, pra mim entender o que tinha a ver com a rainha, né? Então ela me contou toda a história, peguei toda a história, tudo porque era eu que tava filmando, dirigindo o documentário, né? Fazendo as perguntas, captando os momentos, tudo sozinho eu fiz, né? Claro. Até o dia da festa. Da festa eu tive mais 2 profissionais me ajudando a filmar. E daí no dia da festa, um dia antes da festa a gente trabalhou direto, no dia da festa direto, a gente ficou uns 3 dias praticamente sem dormir. E a gente conversava praticamente o tempo inteiro. Ela não dormiu. Eu tenho certeza que ela não dormiu. A gente conversava o tempo inteiro, de madrugada, como é que tá o vídeo? Mandava o vídeo pra lá, gostei, tem aquele tal vídeo, não sei o que, da festa, vamos gravar assim, amanhã eu tenho que fazer assado, tem que estar em tal lugar, e quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assado, vamos fazer diferente hoje. Então era o tempo inteiro. A gente passou 10 dias assim, conversando muito. E que nem eu falei, eu acho que isso no nosso subconsciente nos aproximou, porque eu admirava ela. Eu acho que ela gostou do meu profissionalismo também, ou da minha pessoa. Eu não falava quase nada da minha vida pessoal, mas alguma coisa que tinha sentido ali a gente conversava. E eu acho que no inconsciente isso nos aproximou. Mas não tinha intenção, interesse nenhuma das partes. Não tinha olhares, não tinha nem. Eu nem cumprimentava ela com um beijo no rosto e nem na mão. Oi, Fernando, tudo bom? Assim. E ali a gente trabalhava o tempo inteiro, trabalhando focado, 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 porque a gente tinha um propósito, que era fazer o registro 30 anos da rainha. Quando, uns dias antes ali da festa da rainha, eu tinha visto que ela teve lá no U-Clube, que é ali em Novo Hamburgo. Eu vi stories dela. Mas aí, perto da festa da rainha, eu falei, tu foi lá, é legal, porque eu já tinha ido lá também, né? Legal, não sei o que, sabe, vai ter o show do Thier lá, não sei o que, tô vendo camarote, não sei o que, vamos, vamos. Eu falei, a gente faz mais material, tipo, mãe Fernanda, depois da festa da rainha, curtindo um pouco, descansando, dançando, pra mostrar um pouco do lado familiar dela, pessoa, Sim. né? Tá, vamos. E ela achando que era o show da Thier, uma mulher, que não tem nada a ver com Power. Aí, no dia lá, ela ia com alguém que ela tava conhecendo e eu também. Só que deu tudo errado, ela brigou lá, eu briguei aqui, e a gente foi pro mesmo lugar, sozinhos, né? E aí ela botou a mão na minha cintura, hoje eu posso falar do meu jeito, né? Porque ela não tá aqui ainda, ela tá ali, mas aqui ela não tá, né?
Então ela voltou ao modo depois ela vem, mas a gente corta. Aí tu corta essa parte e tira depois, sabe? Parte ela no outro. Não, não. Aí ela botou a mão no cinturão e disse, pega minha bebida e me deu um olhar fixo. Ela sempre teve um olhar, uma expressão forte, né? E disse assim, pega minha bebida. Só que o olhar assim, tipo assim, pega minha bebida. Ela me deu um 10% de intenção. E tipo assim, que te vira com essa informação. E eu fui lá pegar a bebida, fui caminhando até o bar lá, já tinha garçom, mas eu fui. E lá eu já tava com as bebidas e tudo mais. Tava eu, ela, a prima dela e minha irmã. E Rapaz, aí, eu imagino que tu deva ter também um se choque. questionado, Choque, eu né? tomei choque de E valor. agora? É um choque de valores, né? Não me passa com cliente. Eu nunca tive problema com cliente. Não tem nada na rua, nunca vai ter meu sobre isso. Nada, eu sou super profissional, muito profissional. E aí eu pensei assim, pô, se tornou minha amiga, porque a gente ficou 10 dias junto ali. Sim. Minha amiga, minha cliente, né? A mãe Fernanda, mãe de santo. Eu disse, o que que ela quis dizer? Porque eu disse, não me olha assim, chapana. E ela deu um sorrisinho, assim, super discreto. E eu, e se eu vou e não é? Perco a amiga, a cliente, a mãe de santo, e ainda passo por mal profissional, crio um constrangimento. Ali era tudo ou nada. Sim, mas Fernanda é da live, né? Não precisa Mas ser disso. ali é capaz de eu estar no evento, ela tá vendo lá essa perita, que aquele senhor ali, ó, tentou me cantar. Ali era tudo ou nada, mas como eu tô dando essa entrevista, né? Sim, A gente já sabe o resultado disso. Claro, a internet é fora, né, velho? claro. Aí eu, eu disse, o que que eu faço? Só que eu não ia chamar minha irmã pra pedir um conselho, até porque não tinha nada, nunca teve. Sim, sim. Uma pessoa que passa 10 dias contigo e não te dá um sinal, sinalzinho, ai, tá legal, ó, você deixou bem hoje, sei lá, tá cheiroso, ou não sei, nada, nada, não tem como. Aí eu levei a bebida. Daí eu sei que ela não gosta que toquem nela. Ela tem isso, né? Ela na dela mesmo, ela dá beijo e abraço, que ela se dá muito tempo, muito bem. Mas se é qualquer outra pessoa, tanto que eu que tava ali há 10 dias, ela não tocava nela, não encostava sim. E eu puxar pra dançar. Se dançar coladinho, né, no pagodinho, aí eu acho que tem alguma intenção ali. Aí, claro, fui deixando, podemos passar, aí, vamos dançar, ela veio. E ela dançava e a gente ficava se olhando, se olhando, se olhando, se olhando, se olhando, se olhando, se olhando. Eu disse, mas tem alguma coisa aí. Aí você, nunca fiz isso, mas eu Sim. fui lá e dei um selinho nela, se assustou. Aí você fala, não tem tempo? Né? Não tem tempo. Não tem tempo de ser assim, ó, não, pode parar por aqui ou a gente continua. Sim. Mas depois a gente foi conversando, ela super receptiva comigo, aí a gente ficou. E embaixo, lá num camarote de baixo, a gente só no camarote do segundo piso, lá tava o Felipe de Chaves, né? Aí, Já botando nos grupos, ele botou num grupo da família dele, no grupo da família dele, sabe que os haters, né? E foi caindo. 9 horas da manhã, do outro dia, tava na mão da Fernanda os vídeos que nem eu tinha visto, hein? E aí, que nem eu disse pro Felipe, esse vídeo desse envolvendo uma Fernanda de Chapanã na internet, olha, não, pulverizou. eu abraçado nela, assim, dando beijo no rosto dela. Ali, a gente já tá casado, já, com família, com tudo. E a gente Aí começou as discussões na rua, né? Já estavam ficando, já estavam juntos, né? Daí começaram a nos olhar, desde que a gente começou a conviver, do dia 28 de outubro até o dia 18 de novembro. Aí eles começaram a nos olhar, estavam juntos, não estavam? Pois é, essa mudança deu pra sentir, por exemplo, no teu Instagram, no teu Facebook? Beto, se deu pra sentir, Beto. Beto, eu sou um cara que sou muito reservado, muito fechado. Não tem foto minha. Olha pra isso, não tem foto minha. Sim. Não tem foto minha em lugar nenhum. Eu faço mídia para os outros. Eu não sou a mídia minha. Não faço mídia para mim. Eu não uso meu conhecimento para me promover. Eu nunca quis isso. Né? Então, tem algumas coisas pontuais da minha vida ali. E quando eu fiquei com ela, comecei a namorar com ela, aí ela começou a me marcar foto, a gente começou. Daí eu comecei também a fazer, para mostrar para ela que realmente eu tava gostando, que eu queria. Aí, no meu Instagram, em uma semana, me adicionaram mais de 3 mil pessoas. Meu Facebook tem mais de 1.000 solicitações de amizade. Aí não segui ninguém de volta Sim. porque eu blindo muito, eu preservo muito, né? Eu respeito muito a relação, né? Mas é uma loucura. Uma loucura. Não precisa estar as pessoas estar ali. Agora estão me seguindo, estão atrás, estão visualizando minha história. Eu tenho 20 mil seguidores no meu Instagram, eu tenho 16, 17 mil seguidores. Mas o hype que dá nos meus stories pra ver o que a Fernanda estamos fazendo é muito maior do que o número de seguidores que eu tenho. As pessoas não querem me seguir às vezes, mas elas querem saber o que eu tô falando. Sim. Fora os haters e tudo que vem junto. Normal, faz parte, né? É.
Tu põe uma redezinha numa água escura, sai de qualquer coisa ali, né? É mais ou menos isso. Então, mas como eu trabalho com mídia, eu já tô acostumado a me expor em algumas situações por causa do meu trabalho, tudo mais, foi muito tranquilo, super de boa. Mas é absurdo. Mas porque as pessoas admiram ela, é absurdo. Absurdo no bom sentido, é muito, né? É muito, é muito, é muito, é muito. Hoje eu acompanho as redes sociais dela, ela abre as coisas na minha frente no celular dela, eu vejo a admiração das pessoas. A gente não tem noção do tamanho que ela tem como mulher e como referência, como autoridade religiosa, vamos botar assim. E hoje eu tô tendo essa noção. Ela não tem porque ela não se apega nisso. Ela continua vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, é o jeito dela, ela vai pra mídia, ela demonstra, ela mostra, ela divulga. Tá, mas aqui já tá falando da mãe Fernanda. Vamos voltar Tá, pro nosso Felipe Fernanda. tá. Tá? Tá, Felipe, mas até conheceres a mãe Fernanda, tem toda uma história do Felipe, assim como também a Fernanda tem uma história passada, né? Como é que foi para vocês, e vocês estão juntos desde novembro, então 4 meses. 4 meses, e a gente está vendo aí que houve um entrosamento muito grande, tanto já temos um casamento marcado, logo, logo já divulgaremos a data, né? Mas Fernanda provavelmente vai fazer isso, Sim. né? Já também tem projeto de um filho, também, ou uma filha, que também já Ou gêmeos, né? ou gêmeos, que já está sendo providenciado. Mas, enfim, como é que foi para vocês, ou até onde esse passado vocês conseguiram superar, ou interferiu, ou interfere na vida de vocês até agora? Depois que a gente conhece o amor da nossa vida, é quase que a gente não lembra do passado, né, Beto? A gente só olha pra frente. Sim, mas o passado lembra da gente. Sim, sim, é essa a questão. Eu quero deixar bem explícito aqui, né, bem claro, que o passado existiu, não tem como apagar ele, mas o meu passado ele tá bem resolvido. Houve problemas com questões de não concordância, mas que essas questões não são minhas, porque a vida é minha, eu faço o que eu bem entender dela, né, e sempre vou fazer. E nada vai me travar os meus sonhos e as minhas vontades. Até porque eu não tô sendo injusto com ninguém. Não tô, eu não tô deixando, não deixei nenhuma porta no meu passado aberta pra alguém vir bater. E nem pra alguém poder questionar alguma coisa ou se colocar dentro da nossa relação pra dizer algo, entendeu? Então meu passado foi bem definido. Que nem eu disse pra Fê, do dia 17 de novembro pra frente é o que nos basta, né? Depois a gente ficou realmente, né? E a partir daquele dia a gente não deixou de se ver nunca mais. E estamos morando juntos hoje, a gente fez uma live falando sobre isso, né? E bem como tu disseste, tem Aliás, esse café que preparou foi a mãe Fernanda. Fernanda, viu? Apesar de não tomar café, ela foi para. Foi o primeiro presente que ela me deu. A gente tava uma semana junto, uma máquina de café. Ela deixou na terreira, eu morava na terreira ainda, porque ela sabia que eu gostava mesmo, ela não gostava de café. Porque ela sabe que se tiver café, o Felipe não sai. Não, Segura o Felipe em casa com café. um café. Exatamente, incrível. Café. Bom, tu sabe quando tu quer que eu fique 3 horas editando lá pra ti, tu serve um café a cada 5 minutos, né? E então, do meu passado tá tudo ok. Se sentem incomodados, não se sentem arrependidos ou não, que não é questão, não tô dizendo que isso aconteceu, Sim. mas se acham ou não acham, tá tudo fechado as portas. Até porque Eu fiquei 2 anos e meio solteiro antes de conhecer a Fernanda. 2 anos e meio. Até porque eu não estava disponível para ninguém, não queria ninguém, não queria nada do meu passado, não queria nada de algumas situações que eu tive, uns rolinhos ali, vamos dizer assim. sim. Não queria, sempre fui claro, ó, não quero nada com ninguém. Até porque eu não tava esperando ninguém especial, não que... Não tô desmerecendo ninguém, né, Beto? Sim, sim. Mas eu tava no momento meu, nesse momento que a gente conversou no outro bloco ali de me conhecer, de ajeitar a minha vida, viver a minha vida, a solitude, né? Tava na minha solitude. E tava muito bem, tudo certo. Mas, quando tu conhece uma pessoa de muitos anos, tu admira ela, porque eu vi toda a luta que ela teve na enchente e tudo mais, e eu falei isso. Entre N outras coisas que ela fez, que eu acompanhei ela via internet, né? Depois tu passa 10 dias com essa pessoa e tu vê que ela é aquilo mesmo. Que não é... Desliga a câmera, tira a máscara e vira outra pessoa. Tu vê a mulher de fibra batalhadora que ela é, e autêntica, de coração puro, e que realmente ajuda qualquer pessoa. Até porque a minha Fernanda mantém a internet com a máscara, se é a máscara, elas, né, Exato. extremamente autêntica, né? Totalmente, totalmente, totalmente. Tu admira essa pessoa, tu cria um elo, nem que seja de admiração. Eu tinha um elo de admiração, como mãe de santo, como pessoa, como e tudo mais. Me aproximei dela profissionalmente, criei uma outra admiração e creio que até uma admiração pessoal, né, no meu subconsciente. Porque eu não olhava pra ela como mulher, não olhava mesmo.
Hoje eu olho ela 1000 vezes como mulher e esqueço que ela é mãe de santo, que ela tem esse poder na internet, né, para fazer o que ela faz e ter o movimento que ela tem. Hoje eu olho a Fernanda. E eu creio que isso nos aproximou também. Então, o que tem no meu passado lá, tinha nos 2 anos e meio que eu fiquei sozinho, eu não voltei para trás. Eu sempre olhava para frente e estava me guardando para uma pessoa especial. Aí, mas vocês estão há 4 meses juntos, estão planejando casamento, estão planejando filho, já estão morando juntos, vão comprar a casa de vocês, daqui a pouco vão abrir um negócio junto, ela vai me incentivar nos à noite, eu incentivo ela nas coisas dela. Sim, porque eu me preparei para isso. Não sabia que esse alguém especial era ela. Mas é graças aos orixás, aos exus, ao que for, é ela. Foi ela que eu escolhi e ela me escolheu. E a gente é intenso ao extremo, para tudo. Para tudo. Hoje a gente se pondera mais, a gente conversa mais, a gente criou o nosso eixo, vamos botar assim, né? Como é que diz? Nosso elo. Hoje a gente criou isso. Mas a gente é intenso em tudo. Então, nessa intensidade, a gente se descobriu, a gente viu quanto a gente era parecido, as nossas diferenças a gente trata com igualdade, de sentar e conversar, botar na mesa. E pelo amor que a gente tem, a vontade que a gente tem de ficar junto, apesar de tudo que aconteceu, de tudo que falaram, de tudo que veio de conversa, de um mundo de coisas, assim, Sim. né? A gente consegue estar aqui todo dia feliz. Eu não vou nem aprofundar essa parte, porque a gente já fez em live, a gente sabe. E a mãe Fernanda também sempre foi muito transparente, né? Sim, sim. Então, isso ficou super claro. Mas a mãe Fernanda tem um pique danado para viver, Tem. para correr. Daí em cima deve ser tipo pessoa que dorme 2, 3 horas por dia, né? O Felipe já era um pouco mais devagar. Como é que foi para... Se adequou? A mãe Fernanda tá se adequando? Como é que tá fazendo? Já dá canseira só de pensar, né? Bom, como a gente se conheceu em novembro, ela teve um luto no início de dezembro. Então, o luto dela era 7 dias. Mas ela, em respeito à filha dela, à memória da filha dela, e tudo que a filha dela representa ainda, né? Porque não, o corpo vai, né? Ela parou 32. Assim, um movimento forte dela, né? Continuam parando, só tinha que parar e tudo mais. Mas então a gente teve esses 32 dias de dezembro, nossa, assim, mais nós dois, né? Esses 32 dias de luto mais nós dois. Em janeiro, todo mundo para, Batuqueiro 90% para, né? Ela tinha os compromissos dela, sempre teve, mas a gente conseguiu parar, aproveitar, viver. Fevereiro foi menos, porque ela já começou com os compromissos em casa de religião, filhos, coisas que ficou para trás, né? E esse ano é um ano muito importante para ela, o ano do pai dela, né? Do pai Chaparana. E então a gente agora que a gente está começando a absorver a agenda um do outro. Porque a dela sempre foi conturbada mesmo, com esse freio que ela teve que dar. E já é complicado. De tu acordar 9 horas da manhã e dormir às 5. Chegar em casa, a gente ainda limpa a nossa casa, a gente faz comida, a gente tenta viver um pouco, mas dorme um pouco, acorda e vambora. Então, todo tempo que eu posso estar com ela, eu tô com ela. Ela tá comigo. Hoje ela tem a rotina dela, eu tenho a minha rotina, né? Porque hoje eu voltou tudo. Voltou, daqui a pouco eu volto da aula também. Então, ela tem viagens, ela tem 37 casas abertas. Então, tudo que ela faz na casa dela, ela tem que fazer em 37 casas. Mas a gente se ama, a gente tá maduro, a gente é parceiro. O que dá pra mim junto, eu vou junto, sim. Vou fazer uns em termos de sacrifício que não é, porque eu tô com a minha mulher que eu amo, tô com a minha esposa. E eu sei que ela faz parar por mim também, entendeu? Até porque a ajuda da Dona da Noite É bem consegue parecido. conciliar, né? Não, e é bem parecido. O ritmo é parecido. O dela é muito maior, porque é um volume gigante. Não tem como comparar, mas o estilo de vida é parecido. Tem que viajar, vamos viajar. Eu tô sempre viajando também, no semana ela tá viajando. Dia de semana tem as conversas dela, eu tenho a minha aula, daí eu tenho uma gravação, eu tenho que fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Aparece festa dia de semana. Então a gente se ajusta dentro disso. Mas a gente não deixa de, se puder, dormir junto. Se a gente tiver alguma questão, algum problema, a gente resolve antes de dormir, pra gente dormir de bem. Normalmente a gente conversa fora do apartamento, que aqui é a nossa fortaleza. A gente dorme assim, né? Que a gente tem que estar bem, descansar, nos amar, pra enfrentar um outro dia lá fora que a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente trata isso e isso é lei pra nós. Isso é a nossa oração. Por isso que podem falar o que fizer, podem fazer o que quiser, pode dizer que é cedo, que é tarde, que é promessa, que é amor de verão, que é por marketing, que é pelo que eles quiserem. Mas nós temos as nossas leis, as nossas orações, o nosso amor e a nossa vontade de fazer dar certo. Nós estamos dispostos a ser felizes e concretizar tudo isso que a gente está espalhando na internet. Então, podem pensar e falar o que quiser, mas nós sabemos o que nós somos um pro outro, e isso nos basta.
Do lado prático, a mãe Fernanda, como mãe de santo, e mãe de santo de uma casa extremamente movimentada, então ela tem uma entrada de recursos, ela tem um ganho, que a gente sabe que é muito maior que o Donos da Noite, que é muito maior que o Grande STF, Sim. né? E que assim A continua. princesa e o plebeu, né? Isso. Como é que é para contornar isso, Felipe? Como é que é ajustar isso? Financeiramente falando, Porque muitos vão dizer também, o Felipe tá lá porque a mãe Fernanda tem dinheiro. Claro. Mas isso também, vamos deixar esses haters para lá, né? Vamos pro nosso lado prático aqui. tá. A questão financeira, tá? O que ela tem, ela merece. Ela dá sangue, ela dá amor. Ela não olha o dinheiro primeiro. Ela olha o trabalho dela e ela é remunerada por isso. Já resumindo aí. Então tudo que ela tem, ela merece. Ela soou por isso. Ela deu o sangue dela. Ela deixou de fazer muitas e muitas coisas que ela já contou também, que ela conta da vida dela, pra dar esse luxo, vamos botar assim, pra família dela, que ela já deu pra todos os filhos dela, pra todos os próximos, nem só os filhos. E ela tem o estilo de vida dela. O que acontece? Dentro das minhas condições, né? Ela ajustou a vida dela dentro das minhas condições pra me igualar a ela. Sim. Isso é uma pessoa grande faz isso. Tipo, o nosso apartamento, a gente não tá de repente, num resort que eu poderia estar, numa cobertura. A gente alugou um apartamento como se pagar metade da despesa. Todas as nossas despesas fixas, de marido e mulher, eu pago metade. Então ela ajustou isso. Claro, mas como são dois, eu também, meu rendimento é o meu rendimento, né? Claro. A gente consegue ter uma vida muito boa dentro dos nossos rendimentos. Ó, tá aqui metade das contas, dividimos e pagamos. Usa mais, a maior parte ela paga. Eu não tenho vergonha de falar dessa. Sim. Não tem, mas não tem. Mas a nossa não é dinheiro. Até porque faz parte. Faz parte, a nossa não é dinheiro. Só quando é que a gente é feliz, Beto? Não é a gente tá em São Paulo, tá na Vila do Belo, tá no Rio, tá em qualquer lugar. Não é. O que a gente mais fala quando a gente tá nesses lugares lindos e maravilhosos é que saudade da nossa casa. Porque daqui a gente chega aqui não é a Fernanda da mídia, não é a mãe Fernanda, não é o Felipe Paiva da Donos da Noite, não é nada, é o Felipe e a Fernanda. Chega em casa, fechando a casa às 4 horas da manhã, que a gente era marinagem por limpeza. A gente faz a nossa janta, ela faz, a gente senta naquele sofá ali, ela faz massagem no pé dela, daí ela sempre dorme quando eu faço massagem no pé dela. Já quer saber um pouquinho da mãe Fernanda, né? Sempre quando eu faço massagem no pé dela, ela dorme. Aí eu tenho que acordar ela. Eu não deitar. Ela disse, não, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, mas ela dorme mais um pouquinho aqui. Isso são coisas que acontecem todos os dias. Mas quando a gente chega aqui, não é o dinheiro. Ela ama miojo. Um miojo aguado, assim. Se dá um miojo com muita água pra ela, um sopão, assim, de miojo, tá feliz. E eu mesmo, Felipe, tá tudo. Café pra mim pode ser batidinho, pode ser o que for. É isso. E o Ramel, né, que é o nosso fiel escudeiro, estando aqui, Que é o que tá fazendo barulho aí, ó. tá fazendo barulho. Daqui a pouco ele aparece. Sim. É isso. Não é o dinheiro. Mas vocês estamos tudo certo. Tá tudo certo, ela de caminhonete importada, a gente tá no Rio, São Paulo. Tudo que o dinheiro pode nos beneficiar do suor dela, a maior parte. Algumas coisas eu ajudo, com certeza. Claro. Eu não tenho esse poder aquisitivo, mas eu vou chegar lá também. Porque ela me incentiva a chegar lá. E é isso que é um casal. Só que a nossa felicidade mesmo tá dentro do nosso apartamento. Vendo um seriado, comendo uma pipoca, limpando a casa, cuidando do nosso cachorro, que ele faz uma bagunça terrível, e toda a gente acorda, limpa a bagunça e fica feliz porque ele tá ali, é o nosso bichinho. E a gente quer ter a nossa filha. Então, o dinheiro, de verdade, Beto, não importa. Não faz a diferença. Não faz mesmo. Se a gente tivesse em Cidreira hoje, numa barraquinha, ou pegando o carrinho indo lá, só olhar o mar e voltar, só dormindo dentro do carro, na verdade, a gente já tá feliz igual. Porque quando a gente se olha, o mundo para. Não é o lugar, é nós dois. Então, se as pessoas falam deixar de falar, tá tudo certo. Porque se eu tivesse o dinheiro que ela tem, seria a mesma coisa também. Porque no mundo de sempre, né? É o homem que provém, né? Se a mulher provê, o homem é isso, aquilo com o outro. Mas se o homem provê, é normal. Mas a gente vai chegar lá. Porque a gente quer crescer juntos. Então, com eu tava falando, o que as pessoas falam, deixa eu falar, não interessa. Porque nós sabemos o que somos um do outro. E isso nos basta. Nós estamos dispostos a perder certo. Em um casal unido, feliz e se amando como a gente se ama, a gente vai crescer juntos. Com certeza. Um dia eu posso estar lá na frente e carregar ela também, como ela tá me carregando muito agora. Essa é a real. A verdade no é. Tá, mas a mãe Fernanda. Não, mas só um pouquinho. Pra falar da mãe Fernanda, nada melhor do que conversar com a própria mãe Fernanda, né? Mas daí tu vai ter que pagar um royalty para ela, Beto. Não tem problema. Dinheiro aqui pra nós não é dinheiro. Vamos chamar a mãe Fernanda então. Sabe esse barulho que você estava ouvindo na gravação ali? Tchac, 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 tchac. Tá aqui o autor do barulho, ó, caminhando o tempo todo para lá e para cá. E agora com a mãe Fernanda. Mãe Fernanda, para falar a intimidade do casal, ninguém melhor que a senhora. Pois então, Beto, falar que eu tenho o melhor ouvido do mundo, que a gente se conectou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa.
que ele me fez pausar a minha vida, que ele me fez respirar, Felipe Paiva. É o amor da vida da mãe Fernanda. Com 1,90 m. 90. Ô, Neto, para essa história. Tu quer falar de passar? É só pequenininha. Ah, sim. Mas foi bem rápido, né, mãe Fernanda? Hoje, Feitiço? uns falam que é o feitiço do Zambirá, Fala, né? outros falam que é que Felipe me abafou, que Aí, quem quiser um abafamento, fala comigo, viu? ele é bom, ele é bom. Abafamento de amor. Vai simbólico. E me apaixonei pelo Felipe, me apaixonei pelo Marabô, então acho que eles me abafaram. Ah, não posso falar do Marabô, Deus ali. Marabô jamais faria isso. Ele é um lorde. É visível que a senhora agora se dá mais atenção do que há pouco tempo atrás, que a senhora se dedicava muito mais à religião, aos afazeres, enfim, né? Além disso, o que mais mudou na vida da mãe Fernanda? Aí mudou tudo, né, Beto? Eu continuo sendo a mãe Fernanda. Eu continuo trabalhando bastante, só que agora eu tenho um ritmo diferenciado. Hoje eu acordo aí por volta de 8 horas da manhã, eu tomo o café com o Felipe, né? Que ele toma o café dele, eu normalmente tomo meu energético. Saio, vou trabalhar, mas eu tenho hora para ficar no terreiro. 10h30, 11 horas, eu me estudar, tô vindo para casa. Aí chego aqui, a gente toma banho, eu coloco pijaminha, ou ele faz a janta, eu faço a janta, a gente sai para ir no cinema, a gente sai para ir em algum lugar. É um outro ritmo. Normalmente eu trabalhava sábado, domingo, feriado, tudo. Hoje eu trabalho de segunda a sexta. Claro que eventualmente no sábado tiver que trabalhar, a gente trabalha. Mas praticamente eu não estou trabalhando nem no sábado nem no domingo. Quero qualidade de vida, quero ter atenção ao Felipe, ele me dá atenção, até porque a vida dele também não é um ritmo normal que nem o meu, não é da mesma intensidade, mas é intenso, né? Que nem o sábado aquele, o Felipe saiu, o Felipe chegou em casa às 5h30 da manhã, tava trabalhando, eu tava E chegou esperando. cedo, né? Cedo, cedo. Irmão, sai e vem pra casa, né, Beto? Mas aí eu coloco ali, oi, acabou, terminou, quer que eu vá te buscar? Porque às vezes ele vai com o carro dele, às vezes o meu carro tá em outro lugar, mas não me custa ir buscar quando ele não tá com o carro dele. Então, acho que isso é muito importante. A gente ter a parceria, até mesmo para eu conferir para ver se ele tá lá me tirando foto, né, Beto? Porque ao vivo ele vai fazendo dono da noite, daí tá com um pouco mais para o ao vivo, eu tenho que dar uma conferência, né, básica, Vou né? explicar uma coisa pra ela já, e vou dizer pra todos os maridos ou mulheres de fotógrafo. Vou dar um macete. Na foto, pega a última foto lá do cartão de memória, quando tiver o marido ou mulher, e ali vai estar a data e a hora que a Não, foto foi tirada. mas isso, Felipe, qualquer pessoa pode fazer por ti, né? Não, Quantos amigos, só que eu- quantos fotógrafos tem? Nenhum. Não, Eu não tenho amigos. mas Deixa a máquina com alguém, só Isso, falta 5 da manhã aí, ó. então é aquela conferência básica. Não, mas tu é a mãe Fernanda e qualquer um vai adorar dizer que eu não tava lá. Mas aí eu me saio pro meu pijaminha, com as minhas pantufas, né? Aí eu pergunto pra ele, oi, onde tu tá? Daí ele diz, tô aqui, falta ainda uns 20 minutos, tá, tô aqui na frente esperando. Aí ele me segue, eu vou Eu carro. posso lhe assegurar que ele chegou cedo, porque muitas e muitas vezes eu encontrei com o Felipe em final de festa, tipo 8, 9 da manhã, para Só tomar um tomar café. cafezinho, Ali no Farroupilha, né? Exatamente. para depois ir para casa, né? Foi pra casa. E o Felipe lá, no Ilha do Paixapanã. Eu sou um amigo da casa. Sem. Não sou nada. Não sou nada. Não, ele é assim, Beto. Ele é assim, ele é uma pessoa que tá sempre. Felipe me cuida, ele sabe quanto eu trabalho dentro da casa do meu pai, aos meus filhos, aos meus clientes. Então, ele tem todo um cuidado, ele vai pra cozinha, se tiver que fazer café, ele faz, se tiver que lavar a louça, ele lava. Buscar lixo. Ele faz, ele diz o que tá precisando. Ele tem um cuidado excessivo comigo, assim, um cuidado carinhoso, né? Ele nunca se botou como ali o Felipe Paiva religioso, até pelo contrário, quem cobra sou eu. Aí vem pra cá, fica aqui em cima comigo, participa aqui, né? Ele não quer muito a mistura para não até dar choque entre a gente, até porque o Felipe tem uma personalidade expressiva a um máximo, né? Então, mas ele nunca me questionou. O que eu faço, meu fundamento, como eu trato, como eu começo, como eu acabo. Então, isso é muito bom, entendeu? Sei que agora são 4 meses, quem sabe daqui a um ano ele tá questionando, daí a gente, né, a gente dá umas cortadinhas, né, Beto? Não, tinha mais feliz. Mas dentro daquilo pouco que eu conheço, ou muito que eu conheço, porque ele não conta, né, Beto? São 4 meses, mas há 8 anos atrás que eu roubei o beijo dele. Ele disse que roubou de mim, né, Beto? Então ele não quer falar que há 8 anos atrás E eu o sei. senhor é testemunha. Eu roubei um beijo dele. Vamos botar todo mundo no bolo agora, que o senhor é testemunha.
O senhor tava junto. Então aí a gente já começou a nossa... Uma brincadeira assim pode, aos ouvidos de muitos, se tornar verdade. Mas ela já tá espalhando direto. Roberta, já me lembro. A gente hoje, né, não tem mais nada a esconder. Então atrás uma figueira. Eu falei, não, como tomar nada esconder? Atrás uma figueira, eu roubei o beijo dele há 8 anos atrás. Agora a gente vai Aí casar numa figueira. o feitiço da figueira pegou, o maior feitiço é esse, e a gente vai casar. Ela escondeu 2 gnomos embaixo do fogueiro com o nosso nome. É, isso, Beto. Eu abri o buraquinho ali, botei o casal de pombo e disse, ele vai voltar, vou quebrar uma asa, ele não vai dar certo com ninguém. Ó, já ficou a receita do feitiço aí. Mãe de Santo, eu falei agora há pouco em casamento, ele disse, não, mas sobre casamento, quem vai falar melhor é a mãe Fernanda. 18 de maio, povo, embaixo de uma figueira. A gente está acertando todos os detalhes possíveis e impossíveis. Vai ser uma festa aí simbólica, né? Perto de tudo aquilo que eu faço. Mas eu quero sair daquela função de grande festa, de muitas pessoas, porque eu quero viver aquele momento. Normalmente nas festas da rainha, essa última festa para mim, eu acho que foi o extremo do nervosismo, porque eu estava na frente sozinha, desde o início organizando sozinha. Falta isso, compra isso, vai aqui, vai lá, e uma cabeça sozinha. Chega no final, tu explode. Tanto que eu passei mal dentro da sala que eu estava me trocando, me baixou minha pressão. Eu fiquei muito nervosa. Eu nunca chorei nas entradas da comadre, por mais que seja 30 anos, a comadre é a mulher da minha vida. Mas sempre fui uma mulher muito firme. E ali eu estava no último da exaustão e de preocupação, de tudo, de dar certo, porque daí eu iria me incorporar. As minhas 2 filhas estavam incorporadas. Quem é que ia cuidar? Quem é que ia estar ali na frente? Quem é que ia fazer? Por mais que tu tenha filho de santo, não é a mesma coisa. Então, saber assim que deu tudo certo no final foi maravilhoso. Mas eu não quero viver isso agora no meu casamento, no nosso casamento. Eu vou ir fazer uma festa para 250, 300 pessoas, que é o casamento do civil. E aí, lá em novembro, sim, a gente vai fazer uma festa um pouco maior, que talvez beire a 1000 pessoas, que ainda a gente não sabe se isso vai acontecer dessa magnitude. Porque é que a gente quer viver, a gente quer dançar, a gente quer sorrir, a gente quer tirar foto, a gente quer viver aquele grande momento ali, que vai ser poucas horas, vai começar às 18 horas o casamento. Então, vai ser na natureza, vai ser um outro cenário, sair daquele luxo de grandes lustres. Eu quero sair daquilo ali, eu quero viver um outro lado que eu ainda não vivi. Porque tudo que eu tinha para viver em termos de grandes festas, eu vivi com a Rainha das Almas. E agora eu quero viver a Mãe Fernanda não, a Fernanda. Eu tenho 2 CPF. Aí a Fernanda agora está ocupando o lugar dela. Nunca vai deixar de ser a Mãe Fernanda, porque é o meu viver, o meu alimentar, o meu prazer e a minha dedicação. Mas eu quero ter a oportunidade de viver a Fernanda, de ter a minha casa, de mobiliar minha casa, de preparar o quarto da minha filha, do meu filho, dos gêmeos. Eu quero ter a oportunidade de sentar, embalar, de cuidar, de trocar fralda, de ser mãe, de ser família, de ser mulher. E eu acho que chegou o nosso momento, chegou o meu momento do Felipe. Então, 18 de maio, para mim e para o Felipe vai ser uma data muito marcante. E o Felipe já teve outros relacionamentos, já teve outras pessoas, mas nunca casou com ninguém. O Paiva nunca foi pro sobrenome de ninguém. Eu vou ser a privilegiada, viu, meninas? De ter o Paiva no meu nome, né? Porque eu tô abrindo mão de tudo, inclusive do Barbará, para ser Paiva, né? Então, esse casamento é uma coisa que, nessa vivência de 4 meses, parece que a gente vive há mais de 10 anos. E é uma coisa muito intensa mesmo, de verdade. O Felipe me conhece no caminhar, e eu conheço ele no olhar, porque ele se modifica, né, Beto? Essa pessoa calma, risonha, transparente, parece que, ó, explode. E eu tenho que dizer assim, oi, 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 volta, volta, volta. Aí vem aquela velho sinal, põe a mão na cintura dele para ver se ele se recorda, oi, tô aqui, sabe? Porque tudo começou com a mão na cintura. Mas aparentemente a explosiva é a senhora. Não, Beto, não conheço o Felipe. Não conheço o Felipe. O Felipe, ele muda em questão de instante, ele é uma pessoa que ele não sabe, assim, ele é tão transparente que ele sai muito dele, entendeu? E o sair muito dele, às vezes é bem difícil, às vezes até voltar, até resgatar. Um menino que eu me apaixonei, né? Ele não se torna agressivo, mas se torna uma pessoa fechada, entendeu? Então aí tem que ir ali, tem que beijar o narizinho, tem que fazer carinho, tem que botar a mão na cintura, volta, isso, Tem que dar um aquilo. cafezinho. Dá um cafezinho, que ele adora café, então a gente tem todo um, sabe, tem todo um jeito, mas isso é questão de segundos, não demora muito tempo.
que a gente tem, assim, uma intensidade muito grande. A gente acho que nunca teve uma briga, a não ser uma briga no estacionamento do mercado, né? E que a pessoa olhou pro lado e a pessoa disse assim, tá bem, mãe Fernanda, eu tô ótima. E atirava, assim, as mercadorias, as coisas que eu tinha comprado, tudo dentro do carro, e o telefone tava no console, e ele só vendo que as coisas voavam, assim, sabe? Brigaram por videochamada. A briga era por vídeo chamada. Daí, lá pelas tantas, eu olhei pra ele, vamos almoçar? Ele disse assim, aham, onde é que eu te pego? Peguei o carro e ia ficar lá no Porto Alegre, né? Então, acabou a briga ali. Foi a única briga, assim, realmente marcante que eu me lembro, que a gente teve séria mesmo, de verdade, assim. Foi assim, depois disso foram briguinhas natural. Tá viu? É que é bom brigar de vez em quando, pra dormir com o pezinho colado, pra dormir assim, sabe, agarradinha, porque o Felipe é grande, então, né, quando chega o B, então não tem o que falar. É uma coisa que tá acontecendo tão natural na nossa vida que a gente hoje só quer viver. E o 18 de novembro a gente quer viver a gente, os amigos mais íntimos, 18 de maio, mais íntimos, praticamente mais a nossa família de ambas as partes, né, e os padrinhos. Então vai ser uma festa que vai ser recebido convite, com confirmação se a pessoa vai ou não, porque é uma coisa mega organizada. Vindo de mim, então nem se fala. Se eu organizo festa para 7.000 pessoas, para 300 pessoas, meu Deus. Né? A culinária, o cardápio, a entrada, os doces, os canapés, tudo está sendo provado. E aí a gente vai fazer quando entrar ali em maio, né, Beto? A gente não vai antecipar muito, né? Claro. Das coisas não acontecerem erradas, mas a gente está fazendo umas coisas muito lindas para nós, vivendo a nós. Sessão fofoca. E relacionamento novo, assim, normalmente um ou os dois acaba tendo ciúminhos, né? Do casal, quem é o mais ciumento? Felipe, A verdade. a gente tem A verdade. Tá, a gente tem juramento, ó. O juramento é assim. assim, Ela. a gente tem juramento, tá? No juramento, quem é que é mais ciumento? É tu, Felipe. Eu, Fernanda? É tu. Eu? É tu. Eu, Fernanda? É tu. Urias, ó, Eu, celular dela, tá? Olha só. A minha identidade, tá? Quem é mais ciumento? Bom, Ó, tá quase abrindo o WhatsApp aqui no meio da entrevista, tá ligado? decorrente, né, Urias? Decorrente. A ter um gato do meu lado, né? Lindo, maravilhoso. A gente tem que, né, ter, claro, com cuidado maior, né, Beto? Até porque desde o nosso início de um relacionamento, né, todas as catatumbas das 7 almas, das 7 falanges, 7 cruzilhadas se levantaram. Até então o Felipe era livre, desimpedido, não tinha ninguém. E de repente, assim, foi um zoom. Casei. No dia falei se eu casei. Um zoom. É isso. E aí a gente toma um susto, né? Oi, tá, mas isso faz quanto tempo? Ah, faz 2 anos. Ah, faz 5. 1 ano. Ah, faz 5 anos. Digo, não, mas para aí, tem alguma coisa errada nessa história. Tu não lutou em 5 anos, nem 2 anos, nem 3, porque tu vai lutar agora. Eu tava parado, parecendo um defunto, né? Quando eu levantei, todo, opa, você não... Então, a gente não tem problema com isso, até porque eu sou muito, assim, transparente em termos de pessoas, né? As pessoas minhas íntimas, pessoas não têm muito acesso a mim, a tocar, a beijar, a falar, porque é meu jeito, eu não gosto. E não é porque eu não gosto das pessoas. Eu tenho problema de toque, sempre tive, sempre deixei claro na internet. Hoje eu consigo abraçar mais, hoje eu consigo me aproximar mais das pessoas, porque eu fiz um baita de um tratamento, de vez em quando eu ainda faço. Ainda semana passada eu disse pra ele, ainda vou ter que voltar pro meu analista. Porque isso realmente me faz bem. Eu faço aula de boxe para tirar a ansiedade, eu fui para academia, então tudo isso me ajudou, porque eu tinha problema, eu não conseguia ficar perto das pessoas, de tocar nas pessoas, de abraçar as pessoas, eu me sentia sufocada. E não é mimimi, não é função, realmente acontecia comigo. Hoje eu tô mais tranquila. E depois que o Felipe entrou na minha vida, então parece que eu me soltei. Parece que eu tô vivendo um outro cenário da minha vida. Mas quanto a isso, o Felipe não tem. Não tem narcisismo nem machismo. A relação que eu tinha foi bem resolvida, acabou, terminou. A relação que eu iniciei acabou e terminou e não tem. É abertas, claro, ele ora, ele vê aquilo que ele acha que não gostou, a gente argumenta, a gente fala e etc. Não tem muito o que dizer, o que falar, porque não tem, nunca teve nem nunca vai ter. É só ele. Mas ele é ciumento. Ele é. De manhã, quando eu saio, vestida pro terreiro, né? Eu saio de Fernando. Sim. Porque aqui a mãe Fernanda não entra. A trufa não entra, a saia não entra, nada entra. A não ser meu búzio
e uma faca que se eu precisar sair em qualquer segundo, eu tô ali, Claro. se tiver. Mas a mãe Fernanda aqui não entra, aqui entra a Fernanda. Então, normalmente, eu saio de salto, eu saio de vestidinho, eu saio de shortinho, de blusinha, dele assim, tu vai pra onde? Tu vai pra terreira? Digo sim, eu vou pra terreira. Chego lá, troco a roupa, que não é a roupa do Ela tem dois cenário, mãe Ela Fernanda. tem um guarda-roupa lá na Capão da Canoa, meu pai de 5 e outro aqui, com tudo. É, tem muita roupa, gente. Então, né, tem roupa. Lá eu tomo banho, às vezes, pra vir embora pra casa e coloco um vestidinho pra não vir com a roupa do meu trabalho, da minha fé, do meu dia a dia. Então, essa mexida na minha vida foi muito boa. Porque com 45 anos que eu tô, eu achei que eu ia infartar. E muitas pessoas, isso é muito bom falar, as pessoas às vezes não sabem porque o pai de santo às vezes morre cedo, né? Por que que infarta? Por que que tem uma isquemia? Por que isso? Por que aquilo? Porque a gente se dedica tanto ao que a gente mais gosta, que é a fé da gente, que a gente acaba esquecendo da gente. E isso tomou tão conta da minha vida que eu acabei esquecendo. E como eu não tinha o que amar na volta daquilo ali, a não ser os meus netos e as minhas filhas, a minha família que eu tinha, mas não tinha coisas que não eram autossuficiente para isso, Não tem eu simplesmente trabalhava. Tu via, 3 horas da manhã tinha o búzio da madrugada. Domingo, virada de ano, dia 1º, eu tava mandando lista pros meus filhos de como que ia ser o ano, como ia ser a obrigação. E eu nem mandei ainda a lista do ano ainda que vai começar. Nem mandei ainda, porque eu tô esperando, amanhã eu vou lá na Veiga, que era para ser hoje, eu não fui hoje, amanhã eu vou na Veiga, vou sentar com meu avô pai de santo, vou marcar as minhas datas, em cima das minhas datas, eu vou marcar as datas dos meus filhos. Coisa que eu nunca fiz isso. Então, eu desacelerei, mas não deixei de ser a mãe Fernanda e nem vou deixar de ser. A Mel vai vir, o Noah vai vir, talvez a gente vai ter 3, 4, 5, 10 filhos, não sei quantos filhos a gente vai Ou ter, cachorro, né? né? Pelo menos cachorro que eu tenho muito. Mas a gente vai viver diferente. Mas a mãe Fernanda não vai deixar de ser a mãe Fernanda. Até que eu nem consigo, né, Beto? Sou muito exigente comigo mesmo. Em sentido ao pai Chapanã, a rainha das almas. E quando o que eu quiser balançar, a rainha me pega, me gruda e vamos lá, e vamos lá. E não tem. E nisso tudo, a melhor coisa de tudo se encaixou. A rainha adora o Felipe, conversa com o Felipe. Eu converso com o Marabô, se entende no mundo espiritual. E a gente segue junto. Até porque a mãe Fernanda não é um personagem, é real. É real. Né? Sou muito intensa, né, Beto? Complicadamente real. Sou muito intensa. A gente tá falando do pessoal, né? Os meus olhos é que nem um espelho. Eu não consigo fingir que eu gosto de ti, se eu não gosto. Eu não consigo estar naquele ambiente por estar. Ou eu tô porque eu gosto ou não tô. Fernanda, foi um anúncio da Dona da Noite, como é que é? A partir de agora, se você contratar a Dona da Noite, eu ensinei a mãe Fernanda a filmar, então eu na foto, a Fernanda fazendo vídeo, é isso? Isso, isso. Não, sou proprietária para todos os Não tem, tudo passa por mim, Beto. A gente vai casar, vai ser um do outro. Isso é brincadeira, viu, gente? Não é brincadeira, não. Não, porque a mãe Fernanda vai estar filmando, é brincadeira. Um dia vocês vão ter a minha presença aí no batuque de vocês, nas festas de Sul, e daí contrate Felipe Paiva, meu marido. Vai de brinde a mãe Fernanda segurando a luz. Plim. 10 minutos tá Rainha das Almas na Terra. Não, melhor a mãe Fernanda como convidada, a mãe Fernanda como mãe Fernanda. Exatamente. A concorrência clandestina, aí fica desleal. Tá, né? Até porque nós à noite vamos mudar de nome e vai se chamar Paiva e Paiva Companhia Limitada. Não, Não vai? Força de axé. Não foi de estresse. Vamos lá. Além disso, planos, muito certo. Ai, Beto. É casar, ser feliz e ter a nossa menina e comprar nossa casa aí no final do ano, se Deus quiser. Já tá os planejamentos e tudo e tocar a vida. Tranquilamente. Então, se você está torcendo contra, não perde seu tempo. Não. Até porque no feitiço, né, a mãe de santo se garante. De resto, o pai vai tirar de letra, não é assim? Eu tenho meu pai de santo pé marca também. Não, e eu acredito, né, Beto, que quando o amor é de verdade, não tem feitiço nenhum no mundo que vai fazer algo acontecer errado. A gente hoje é tão sólido, tão sólido, tão sólido que tudo que as coisas acontece dessa porta para trás aqui. Aqui dentro a gente entra na harmonia, no amor, no carinho, na dedicação. Nada é perfeito, nada é rosa chiclete, que eu adoro chiclete, mas nada é rosa chiclete, mas a nossa união realmente pode te dizerem, é 4 meses, estão em lua de mel, deixa passar mais um tempo. Espero que passe 1 ano, 2, 10, 20, porque eu quero acabar minha vida com o Felipe mesmo de verdade. Mas é tão bom, é tão intenso, é tão verdadeiro que não tem feitiço no mundo que vai acabar, a não ser o único feitiço somos nós mesmos.
E também, né, mãe de santo, ambos são adultos, quer dizer, se acontecer, porque às vezes a gente nunca sabe, né? Ambos também vão saber superar e seguir a vida, seguir o baile, né? É que nem um tempo atrás eu disse pra ele, de amor ninguém vive, né? De amor ninguém morre, mas uma bala pode te matar. Caiu a caneta aqui, mãe de santo. Qual é o maior defeito do Felipe? Agora, há pouco eu disse que nem tinha, ele nem sabia o que era defeito. Muito complicado. Fala. Não, fala. Eu já sou ciumento mesmo. Não, mas É que eu não enxergo defeitos do Felipe. Eu amo tanto o Felipe que eu não enxergo defeitos no Felipe. Tudo que ele apresenta de negativo, eu tento tornar no positivo, entendeu? A maneira de falar, a maneira de se expressar, algumas coisas que às vezes ele é bem cruel, assim, bem. Quer botar o dedinho na moleira, e às vezes até ele tem razão. Mas a gente tem que ter jogo de cintura. A gente tem que ter união, a gente não pode brigar com família, a família tem que estar sempre unida, juntinha, sabe? Para que a gente, sabe, se torne pessoas melhores. Porque a gente é tão maduro hoje, Beto. Se parar para pensar, a gente é tão privilegiado, porque o Felipe pode não ter o poder aquisitivo que eu tenho, né? Mas o poder aquisitivo que eu tinha até 7 meses atrás não me trouxe felicidade. Então, hoje eu vivo 4 meses para frente e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Então, não é ter ou não ter, e sim é sentir algo de verdade. E hoje eu posso dizer que o dinheiro traria imagem, fotos bonitas e um falso testemunho. Hoje o que eu tenho é de verdade. Então, tem uma pessoa que levanta, que trabalha, que se esmera, que faz 10 coisas ao mesmo tempo que nem eu faço, e que tudo possa somar. A gente diz, eu gosto de sushi, quer dizer, ele gosta de sushi e eu aprendi a comer sushi com ele. Mas sushi é caro, né? Então a gente, podia comer dentro das minhas possibilidades de segunda a segunda. A gente come uma vez na semana. Porque a gente tem condições de comer uma vez na semana, a gente racha a nossa conta. Se eu quiser comer a mais, eu vou pagar. Mas não pode se tornar isso uma coisa, ela pagou, eu não tenho. Sabe aquela. Não, a gente faz tudo junto. E é tudo muito equilibrado. E o Felipe me fez aterrissar. Não, mas para que a gente vai gastar se a gente pode cozinhar dentro de casa? Mas por que a gente pode isso, a gente pode fazer tal coisa? Vamos poupar aqui, vamos botar dinheiro aqui, vamos comprar nossa casa. Então, isso é uma parceria. Então, o Felipe para mim não tem defeitos. O Felipe só tem qualidades e tudo que eu acho dele de negativo, eu tento tornar positivo. É isso. Depois dessa, né, Felipe? Só me resta encerrar pedindo uma mensagem tua aqui. mas por que tu não me perguntou qual é o defeito que ela tem? Eu tenho. E ela tem. Eu já fiquei super. Tem um. Bem grave. Vamos lá então, sessão fofoca de novo, vamos embora. Depois que a mãe Fernanda sentou aqui, eu sumi. O único defeito dela foi não ter me conhecido há 20 anos atrás. Mais expressivamente há 24 anos atrás. Se eu tivesse te conhecido há 24 anos atrás, eu tenho certeza Diferente. que eu seria tudo diferente, mas eu acredito que o universo guardou a melhor parte, o amadurecimento, o crescimento e a veracidade. A gente tem que passar por bagagens na vida, a gente tem que aprender certas coisas e ver certos mundos e conhecer certas pessoas para que a gente se torne melhor. E hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu valorizo mais a vida que eu tenho hoje. Eu me olho 10 vezes no espelho, eu evito briga de todas as maneiras possíveis e impossíveis. O bolo está acontecendo ali na Camaquã. Eu faço toda uma volta para não passar pela Camaquã. Eu vejo a piadinha no Facebook, eu não respondo porque eu não quero mais viver aquilo ali. Eu quero viver o que eu estou vivendo aqui. O que as pessoas vão falar, dizer, para mim não vai fazer a diferença porque eu vou continuar trabalhando igual, eu vou continuar somando igual, eu vou continuar sendo a mãe Fernanda igual, a pessoa transparente igual, e com um grande detalhe, com o Felipe na minha vida. Então isso para mim vale mais que qualquer outra coisa, né, amor da minha vida. Felipe, dá o teu recado para nossos amigos então. Quem sabe todos consigam atingir esse grau de felicidade de vocês, né? Relacionamento é para quem tá disposto. Né? A gente tá disposto a fazer dar certo. E o meu recado é, primeiramente, agradecer, né, Beto, por todos esses anos de amizade que a gente tem. Muito. Tu é meu amigo pessoal, te considero assim, sempre vou te considerar.
Apesar dessa correria louca, a gente não se fala muito, né? Sim. Mas quando a gente se vê, é sempre a mesma coisa, né? E a gente nunca mudou um com o outro. A gente sempre teve os mesmos parâmetros, a mesma amizade. Então eu te agradeço muito a tua amizade. E, gente, vamos ser felizes. Vamos ser dispostos. Vamos procurar alguém, vamos dar chance pra alguém. Vamos olhar mais pros outros em vez de olhar só pra nós mesmos. Vamos entender as pessoas. O relacionamento dá certo, já que a gente tá falando disso, que a entrevista é voltada mais pra isso, né? Vamos olhar mais pro lado. No sentido de todo mundo tá fazendo ser melhor. Todo mundo tem problema. Todo mundo às vezes não tá bem. Então, quando a gente começa a olhar a pessoa diferente, entender ela, procurar entender ela, não só o que ela pode me trazer, o que ela pode me ofertar como pessoa, fazer por mim, as coisas já funcionam diferente. E se guardem, vivam, se tiverem que viver a solitude, vivam, assim como eu vivi, e se guardem com uma pessoa especial. Hoje eu tô aqui, eu vou casar. Não, E a melhor decisão que eu tive foi essa. não guarde muita solitude, tá, gente? Olhem para um lado, se permitam. Sim, mas não se entreguem pra qualquer pessoa por carência, é isso que eu quero dizer. Ah, bom, isso sim, né? Não se entregue. E- Sempre tem uma caixinha guardada. E um grande axé com força de axé. Né? E a caixinha guardada era. Dei a última frase do Beto. Felipe, muito obrigado pelo Obrigado, carinho Beto. sempre, mãe Fernanda. Tamo junto, Né? Beto. E aos amigos, que bom, que bonito, né? Vamos seguir o exemplo deles, vamos ser felizes. Mãe Fernanda, segue o baile, vamos embora. Felipe, obrigado, parabéns. Mãe Fernanda, parabéns. Depois de maio a gente volta para contar, mostrar as imagens. Isso, a abertura grande axé. Abertura grande assim. Nem é 12 da noite, foi grande axé. Se a minha Fernanda falou agora há pouco, o dinheiro das belas fotos, eu ia interromper, mas do grande axé. Sim. Mas isso já era um acordo. Não, mas é. Isso já era um acordo dele. Ele que falou: ah, nós temos que ter um fotógrafo assim, assim, assim. Eu digo: não, a gente tem que ter o Beto. O Beto foi meu começo, conheço toda a nossa história, e através do Beto que eu te conheci. Sigamos com a mãe Fernanda, sigamos com o Felipe. Obrigado, mãe Fernanda, obrigado. Nós estamos aqui no apartamento deles, inclusive, não é casa de religião. Nós lá provamos sushi, o Cachezinho, tudo que o Beto. Não posso falar. Tudo que o Beto merece. um cafezinho com a mãe Fernanda. E aos amigos, até o próximo Conversando com, e continue com a gente. Com força de axé. Com força de axé. E um grande axé.